Definição de território-rede. Hasberg explica que território engloba uma dimensão cultural, de identidade dos grupos sociais e uma dimensão de domínio político, com apropriação e ordenação do espaço. O conceito de território-rede é muitas vezes associado à desterritorialização e o autor debate que esses conceitos não são obrigatoriamente sinônimos. Esse tipo de território é um fenômeno pós-moderno, onde controlar o espaço não é apenas delimitar áreas, mas onde as relações de identidade são feitas na própria mobilidade, não apenas na estabilidade de uma área. As redes são componentes do território que estão a serviço dos processos sociais que podem tanto estruturar os territórios, atuando na territorialização, quanto desestruturar, atuando na desterritorialização. Acima disso, a rede é tão importante para o território no mundo de hoje que é coerente identificá-la como um próprio território, ou seja, território-rede. Territórios-rede são configurados sobretudo na topologia ou lógica das redes, ou seja, são espacialmente descontínuos, dinâmicos e mais suscetíveis à sobreposição. Contextualização da Ambev com sua territorialidade. A empresa Ambev consolida seu posicionamento como um território-rede, dada a composição operacional do seu funcionamento em relação ao território, e por contemplar as premissas e definições de território elucidadas por Hasberg. Entre as concepções de território de Hasberg está a concepção idealista, que compreende as relações de poder, multiscalar, híbrida em rede e indissociável da prática dos grupos sociais em torno das dimensões político-jurídica, econômico e cultural. A empresa afirma sua territorialidade em todas as dimensões, além da formação da sua rede. No âmbito político-jurídico, a empresa, estrategicamente, busca a maximização dos lucros, posicionando suas atividades produtivas em territórios dotados de incentivos fiscais e, por vezes, tributações exclusivas, como o caso da fábrica no Paraná, construída a partir do programa Paraná Competitivo, um programa que visa a negociação das tributações às empresas que vierem a investir no estado. Economicamente, a campanha realiza sua atividade ao estabelecer linhas de conectividade entre os seus pontos agrícolas, produtivos, distributivos e comerciais. Essa rede existe pelo fato da companhia possuir 32 cervejarias e 2 maltarias espalhadas em 19 estados, disponibilizando 30 opções de marca aos consumidores, realizando escoamento por 100 centros de distribuição espalhados pelo país, sendo coordenados por escritórios administrativos e logísticos. A empresa, nesse contexto, visa a territorialização do consumo nacional e internacional de suas marcas, utilizando-se da dinâmica de território-rede e da cultura consumidora. Fazer cerveja é um negócio mega bacana, que começou há 10 mil anos atrás, e desde lá as pessoas vêm cada vez mais tentando fazer cervejas mais e mais especiais. Onde a gente começa? Fazendo uma seleção dos ingredientes, há exemplos, maltes mais intensos, menos intensos, mais torrados, cereais, o tipo de lúpulo que eu uso, e aí sim quebrar esses nutrientes para torná-los disponíveis para o fermento. Terminada a fermentação, a gente vai para a próxima etapa, que a gente chama de maturação, que é o arredondamento do aroma e do sabor. Feito isso, a gente filtra para deixar a cerveja clara, límpida, transparente, brilhante, e aí sim vai para a nossa penúltima etapa, que é a degustação. Aprovada, ela vai seguir então para frente, para ou ser envasada em lata, garrafas ou em barris. A grande beleza por trás disso está na criatividade das pessoas, dos cervejeiros, que fazem justamente a combinação dos diferentes ingredientes, das proporções que você coloca isso na sua receita, a forma de processá-las, é que torna cada cerveja única. Relacionando a atividade comercial e a estrutura operacional da Ambev com a concepção de associação entre zona e rede feita pelo autor, a malha distributiva e de comercialização dos produtos da empresa advém de uma rede de pontos da cadeia produtiva estrategicamente posicionados em relação às suas funções de escoamento, contrapondo a dicotomia na literatura territorial de zona e rede, em que as redes seriam vistas como destruidoras de territórios antiterritoriais. O autor aposta na existência de uma combinação articulada de redes, uma malha, que pode ser a base de um novo processo de territorialização. Partindo dessa ótica, as atividades da empresa evidenciam o conceito de território de zona e rede.
O dinamismo da rede de distribuição e produção da companhia atende à demanda das zonas consumidoras dos produtos Ambev. Nesse sentido, as zonas são o resultado de um processo das redes distributivas em permear a identidade das marcas junto ao território de comercialização e consumo. Posicionamento da Ambev como um território rede no Brasil. Ambev e seu território. Para entendermos a dimensão dessa empresa, será necessário saber o que ela produz. Hoje, a Ambev possui em seu portfólio a produção de cervejas, refrigerantes, sucos, energéticos, isotônicos, águas e chás. Distribuição da Ambev pelo território brasileiro. A Ambev possui sede em São Paulo e está distribuída no Brasil através de filiais que produzem um único produto ou as mistas, alcoólicos e não alcoólicos, filiais responsáveis pela produção de tampas metálicas, rótulos, garrafas de vidro, concentrados e malte. Território em rede. Essa territorialidade é também constituída por uma combinação de várias redes: rede de produtores, rede de fornecedores, rede administrativa e rede de distribuição. Assim, a produção começa na obtenção da matéria-prima e vai até o consumidor. Rede administrativa. A rede administrativa é a responsável por gerir todos os bens materiais da empresa. Ela começa no diretor-geral e ao supervisor de vendas nos pequenos atacados. Fechamento. Os territórios rede possuem alta complexibilidade e flexibilidade, e toda essa estrutura montada pela empresa apresentada sofreu grandes modificações em suas relações internas e externas, em seu grau de alcance no território brasileiro e nos atores envolvidos, e assim, sua rede vai se moldando às circunstâncias do mercado, às relações de poder inerentes ao seu funcionamento e do local de atuação, seja no Brasil ou fora dele, até as variações climáticas que podem afetar o campo agrícola. Diante do exposto, fica clara a ideia de território-rede descrita por Rogério Hasberg, que compreende as relações de poder, multiescalar, híbrida em rede e indissociável da prática dos grupos sociais em torno.